dentro de casa, como é que sai dessa psicose, como é que se previne se o gás estiver escapando, coisas assim. Esse quadro hoje foi a estreia e foi sensacional a interação de vocês. Foi muito bom, viu? Eu já estou com ele aqui, viu? O meu entrevistado de hoje, Sócrates Magno, pré-candidato a prefeito pelo PSOL. Boa tarde, Sócrates. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Giro na Cidade. Boa tarde, Edilson. Boa tarde de toda a Camaçari. Boa tarde de toda a equipe que está aqui da TV Connect. Um prazer estar aqui, enorme, né? Estou aqui desde cedo, então acompanhei aqui vários quadros, né? Agora essa utilidade pública da psicóloga, muito bom. Sempre falar sobre a questão da depressão, não é brincadeira, não é chilique, não é frescura das pessoas, é uma coisa muito séria. Da mesma maneira que a pessoa trata, tem um problema, outros que têm de fígado, na perna e tal, se trata também da depressão, é uma coisa que deve ser tratada com bastante atenção. É isso aí. Então, estamos aqui e agradecendo mais uma vez a audiência de todos e todas. Eu gosto quando você diz isso, porque você abre espaço para o produtor botar o número do WhatsApp e você fazer a sua pergunta, porque a gente vai bater aquele papo e eu gosto quando vocês perguntam do outro lado. Então, manda a perguntinha. Aí é o WhatsApp, 719-9218-8015. Se você mandar aí pelo WhatsApp, eu entendo que você não quer se identificar. Então, vou fazer a pergunta para ele sem precisar citar o nome. Se você mandar aqui na página, ao vivo, aí já está identificado. Então, eu vou dizer quem é a pessoa e o seu nome, tá bom? Então, essa entrevista aqui é diferenciada porque você também participa, tá bom? Sócrates Magno, vamos começar falando do PSOL. Como é que está o andamento, já que já estão formando-se aí as chapas para a campanha eleitoral? O PSOL largou na frente, né? Então, nós temos uma chapa, Sócrates Magno e Negra Magno, dá até nome de dupla, né? Negra Magno e Sócrates Magno, né? 2 filhos de Camaçari, uma filha de Camaçari. Nós nos conhecemos desde a infância, uma pessoa que nós militamos juntos, nós temos angústias juntos, alegrias juntos. Então, nós efetivamente fomos quem saímos na frente e temos uma chapa já. Então, Negra Magna e Sócrates somos a chapa do PSOL. E estamos aí com candidatos e candidatas a vereadores que já estamos fechando essa pauta, que está muito bom também. Temos candidato de qualidade, temos o Igor Oliveira, que todo mundo conhece, deve vir aqui também. A Carlos, a Thaís, Dutra, a Valmira. Estamos aí todo nesse trabalho já selecionando as pessoas que procuraram a gente também, né? Como a gente não teve uma coligação com vários partidos, então nós temos aí essa pessoas, uma quantidade menor, mas de bastante qualidade. E eu tô vendo que a campanha do PSOL tem crescido muito aqui em Camaçari, não é? Muita gente comentando, falando inclusive sobre as suas lives que você tem feito e as indagações que a galera tem interagido. Eu queria que como você é um cara assim que tem uma mentalidade assim bem ampla, porque você viaja muito e conhece muita gente fora, faça uma leitura pra gente aqui, o nosso internauta, da conjuntura eleitoral aqui em Camaçari nesse momento. Bom, a gente está vivendo hoje um momento em Camaçari que é de esgotamento absoluto dos dois grupos que têm, né, essa hegemonia há muitos anos, né? Então você tem o dito Grupo Azul e o Grupo Verde estão no poder se revezando há 40 anos aqui em Camaçari, praticamente. Então o que acontece? Nós temos hoje um desgaste natural da própria administração, que muita gente tem me procurado, me falavam bem assim, quem vai ganhar a eleição, né? Isso desde o ano passado, Edilson, falava bem assim, quem vai ganhar a eleição é Elinaldo. Aí bem assim, por que vai ganhar? Você vai votar nele? Não vou votar não, porque não tem concorrente. Ou seja, não existia no imaginário das pessoas esse concorrente. Por outro lado, você tem a candidatura do PT. Por um lado, você tem uma grande margem, né, do pessoal que nunca se identificou com o pessoal carlista, com a direita, que sempre vinha votando de alguma maneira. Então você tem um campo, que é um campo progressista, de esquerda, por assim dizer, que hoje não se sente identificado. E que muita gente dessa aí já estava disposta a não votar em ninguém. E o índice é alto, viu? Na última eleição,
Só para vereador, você entender, a vereador que é aquela coisa muito próxima, né? Às vezes a pessoa não quer Isso. votar no prefeito, mas um vereador sempre tem ali o seu colega de escola, o seu vizinho, o cara que bate o babá com você, o cara que um dia prestou um favor, sempre tem alguém, tem uma indicação, meu irmão tem um amigo aqui que vai lhe indicar, no dia você tem. Ou seja, 24 mil pessoas não votaram na última eleição, nem para vereador. Então, Número grande, né? altíssimo, Número grande. altíssimo, é mais ou menos 3 vezes o tamanho do coeficiente. Né? 3 a 4 vezes o tamanho do coeficiente. Então é altíssimo, é altíssimo. Então, a gente pega, tem muita gente que está aderindo a nós, desse campo. Então a gente está pegando esse. Aí tem o pessoal que também tinha uma identificação com o PT, que hoje não tem identificação com a candidata do PT. Não enxerga ela como essa representante do PT, Sim, com todos os problemas que o PT tem hoje, né? De indicação, que é o problema que o PT tem que resolver. Mas então, o que acontece? A candidata hoje ela tem muito a parte aqui, fiel a ela, que é o do caetanismo, né? Que é uma parte limitada da população que vai seguir o ex-prefeito, mas muita gente também não quer estar ligado a um candidato ou uma candidata que saiba que tem uma outra pessoa por trás, né? Controlando, mandando, ou seja, a população Marionete. quer votar em uma marionete. A população quer votar no candidato, na candidata, em quem for, saber que aquela pessoa vai executar aquilo que ela está trazendo, os projetos de cidade. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos 2 projetos de poder e um projeto de cidade. E isso é tão patente hoje, Edilson, que aqui eu tenho que reconhecer, esse aqui é um lugar democrático, esse é um lugar que Camaçari tem que ampliar a TV Connect, né? Tem que ter vários espaços como esse, porque a gente não vê isso. Tem muitos radialistas, muitos programas que são proibidos em falar o meu nome. Oxente, é São mesmo? proibidos de falar o meu nome. Ave Maria. E quando falar é para falar mal, né? Sangue de Aí aparece Jesus. uma pesquisa, não aparece o meu nome. Nós somos a única chapa que existe. Mas Não, isso. você tá de sacanagem, né? Não? Verdade, É mesmo, verdade, velho? verdade. Uma pesquisa. É a imprensa branca. Não, uma produção me bota na Então, tela com Sócrates não, Magno. não é aqui. nem chapa branca, ela é ou azul ou vermelha, né? É Então, porque eu queria entrar um pouquinho aqui na tela aqui com Sócrates, porque assim, Sócrates Magno é o candidato que desde que eu comecei esse programa disse assim, sou candidato, e é Exato. candidato, e trouxe Magna aqui, Negra Magna. Aí, agora, tem uma pesquisa, o nome do cara não está na lista, é desonesto, não está sendo Exato. uma pesquisa legal. Vai ser o vice de ninguém. não, isso é muito interessante que aí o que aconteceu com essa pandemia, infelizmente, né, com tudo isso que nós estamos vivendo no mundo, por um lado, o lado das pessoas que estavam acostumadas com grandes estruturas foram muito prejudicadas. Entendeu? Então essa campanha foi para a rede social. E aí na rede social exige autenticidade. Não adianta a gente querer ficar impulsionando várias publicações sem um conteúdo que a gente não veja, não leia nos olhos do pré-candidato, da pré-candidata, uma verdade. E outra coisa, nas redes sociais, quem chegar hoje na minha rede social, que é totalmente aberta, você conhece isso. Eu tô lá. Se quiser saber o que eu fiz há 10 anos atrás, vai encontrar lá registro da minha formação, das minhas atitudes, das minhas opiniões, e vai ver uma linha de coerência que trouxe aqui eu estar aceitando o desafio de ser candidato. Então, assim, e hoje nas redes sociais está acontecendo uma coisa interessante, Edilson, é que muita gente está tendo contato. Essa semana, né, foi 2 coisas engraçadas. Uma pessoa entrou em contato comigo, ela não me conhecia, e nem eu a conhecia. Ao ter contato com uma opinião minha, ela mandou um recado para mim dizendo assim, tá lá, tá público isso. Olha, eu estava cansado, eu nunca votei nem na direita, e estava meio desolada com votar no PT, mas estou vendo aqui, estou lhe conhecendo agora, a pessoa, né? Estou lhe conhecendo agora, e estou lhe observando, falou bem assim, eu estou te observando. Vou passar a te observar a partir de agora. E aí daí ela, digo, ó, fica à vontade, ela foi observando, e ela já se declarou, disse, não, estou com você e é com a gente que vai. Um outro caso emblemático foi um amigo meu que eu não vi há uns 25 anos. Sim. Ele chegou essa semana, numa postagem minha, escreveu lá, poxa, até que enfim, um filho de Camaçari, meu amigo e irmão, é pré-candidato e eu já tenho o meu candidato. Então, assim, dentro da rede social, o tempo está a nosso favor. Então, a eleição é daqui a 5 meses, a gente só tem a ganhar um dia após o dia, fora os seguidores, né? Nós temos seguidores que estão no Facebook, seguidores no Instagram, que assim, aumenta todo dia 10, 15 pessoas me seguindo.
Esse é Sócrates Magno, viu? Aqui tem... Isso está incomodando, né? Por isso está Aqui incomodando. Mas sabe o que? Eu ia falar isso agora para você, porque assim, rede social não é para todo mundo. Tem gente que acha que é só chegar e vou fazer uma live aqui e vai estourar. Não é assim. Tem que ter a questão da empatia, né? Tem que ter o conteúdo, as pessoas não a seguem qualquer um assim, de uma hora para outra. E nem todo mundo sabe usufruir a rede social. Exato. Você tem esse link. Então, tem gente que está aprendendo agora esse mundo, enquanto que a gente já está aqui, ó, expandindo há muito. Então, eu abro esse espaço aqui e, graças a Deus, o programa cresceu muito depois que eu comecei a abrir esses espaços, porque o cara do gueto lá, que é presidente de associação, que nunca foi na televisão, vem aqui, fica encantado, o povo de lá assiste e, puxa, como foi bom isso e aquilo. Quer dizer, eu acho que imprensa não pode ter lado. Teve lado, aí ferrou. Se alguém quiser ajudar o nosso projeto aqui, eu digo sempre para a produção aqui, ó. Estou apresentando o programa, mas se for para botar mordaça na boca, que eu não posso entrevistar só, que eu não posso entrevistar Josué Marinho, que eu não posso entrevistar Pedrinho de Pedrão, que eu não posso entrevistar Ivoneide, que eu não posso entrevistar Elinaldo, eu não quero. Eu não quero. Eu acho que isso não funciona para o crescimento da nossa cidade. É para ouvir todo mundo. Os internautas dizem assim, ó, tem hora que você leva uns candidatos lá e diz, vixe, que só Jesus na casa. Eu falo, mas eu tenho que levar todo mundo. Tem gente que tem conteúdo, tem gente que não tem. Olha para aqui o que estão dizendo aqui, ó. Adelso Carvalho, boa tarde, Águia. Boa tarde, Adelso. Ele está dando até o conselho, está dizendo aqui, vocês deveriam se manter distante para Sócrates tirar a máscara. Calma. Olha, daqui a pouquinho, quando dá 15 minutinhos de entrevista, ele vai tirar dele, eu vou tirar a minha. Calma, mas a gente tá distante, ó. Mais de um braço, ó. Já viu aquele negócio do exército? Assim, o espaço é democrático. Até assim o espaço é democrático. Cada um no seu quadrado aqui, pra gente interagir. Obrigado pela dica. Grande Rui Nunes. Tem Josué Marinho também, que é pré-candidato pelo PV. Meu amigo Sócrates, você é um cara preparado. Rui Nunes Grande tá Rui. mandando aqui. Grande viu? Rui, o Josué também é outra pessoa que é preterida na hora que se fala em pesquisa, na hora que se fala em uma reportagem. E de ser entrevistado também é outra pessoa também que é muito competente. Rui, espero que haja uma renovação total nessa Câmara e que você seja uma das pessoas que esteja no Legislativo e a gente faz essa parceria no partido que você está, que é no PV, o partido que fosse, eu lhe conheço desde sempre. E a gente vai estar junto, a gente no Executivo, você no Legislativo, a gente vai transformar Camaçari. Maravilha, viu? Olha, pandemia mudou muita coisa, você sabe disso. O novo presidente aí que chegou agora do TSE, inclusive ele está dizendo que adiar a eleição, não, mas prorrogar, para sair em dezembro. Se não for em outubro mesmo, em dezembro, tá certo? Mas vai ter as eleições esse ano. Então, como é que está, Sócrates, a sua pré-campanha nesses tempos de pandemia, cara? Olha só, eu tenho conversado com pessoas, inclusive lá de Brasília, sobre essa questão das eleições. O TSE tem se pronunciado que é muito cedo ainda para mudanças radicais no calendário, mas uma coisa é certa, que pode-se ter uma mudança. O Brasil tem uma margem muito interessante, Edilson, e todos e todas estão nos ouvindo, que é que da eleição para a posse são quase 3 meses, né? Então, assim, geralmente em outros países, às vezes até no mesmo dia, né? A pessoa ganhou a eleição, no outro dia já tem que passar o cargo, né? Então, aqui no Brasil, se a eleição, por exemplo, for para novembro ou dezembro, o importante é a manutenção com a manutenção da posse no dia 1º de janeiro, não compromete o calendário, né? Porque a pessoa ainda tem um mês de transição, que ainda é um período grande, que hoje é 3 meses, né? Então, certeza. assim, existem essas movimentações. Eu tenho conversado com deputados e deputadas lá de Brasília, que estão muito ligadas a nós, que estão me trazendo as informações sempre em tempo real. Então, na verdade, como a gente está falando, se o tempo está ao nosso favor, se prorrogar 1 mês, 2 meses, ou seja, se está ganhando voto e adesão a cada dia, quanto mais dias, melhor para a gente. Olha aí, rapaz, quem se prepara sempre chega melhor, hein? E aqui é um espaço, viu? Você que é pré-candidato a vereador, nosso número é esse aí, ó, na tela, 71992188015. É para nossa interação, mas você pode entrar em contato
para pegar uma agenda aqui também, para bater um papo e falar de seus projetos, tá bom? Olha, o Nando Batista tá aqui dizendo assim, boa tarde. Tempos bons mesmo, Edilson. Foi na época de Tia Ilma. Ela deu oportunidade aos artistas de Camaçari. Vamos esperar dos futuros gestores apoio aos artistas de Camaçari. Pergunte aí a Sócrates o que ele fará para os artistas sendo prefeito. Como é o nome dele? É Inaldo Batista, Naldo. Naldo, Nando. Nando Batista, nós temos assim uma coisa a se pensar sobre os artistas, né? Se você perguntar para quem está hoje pleiteando ser prefeito ou vereador, o que for, qual foi o último espetáculo de dança? Qual foi a última peça de teatro? Qual foi a última exposição? Qual foi a última visita a um museu que uma dessas pessoas foram? Qual foi o último sarau? Você vai ver que são pessoas que praticamente desconhecem e não frequentam, não consomem arte. E é muito difícil, Nando, alguém que não consome arte ser sensível à questão dos artistas. Essa semana eu dei uma entrevista lá para o nosso grande amigo DJ Tandera e o nosso camarada Nego d'Água fez uma colocação precisa. Enquanto as gestões achar que arte e cultura é custo, ao invés de investimento, nada vai mudar. Ou seja, nós temos hoje aqui artista passando, além de ter uma coisa anterior, Nando, sabe o que é? É que artista, que ele é do vermelho, o do azul não quer. O azul, ou seja, artista tem que ser respeitado como artista. Independente da linha ideológica que ele tem, o artista tem que ser respeitado. E acabar com essa coisa de que você não votou porque você fez o espetáculo assim, assado. Numa futura gestão nossa, nós vamos ter muito respeito. Se você tem o seu potencial, você tem o seu talento, se enquadrou dentro de uma política pública, você está dentro incluso, independente da sua opinião. E acabar, acho que se a gente começar um ciclo virtuoso nisso, a gente vai acabar com essa divisão. Assim como acontece com o artista, com o empresário, empresário do vermelho, acabar com isso, acabar totalmente com isso. Então a gente tem que tratar, ou seja, esse perrengue que está se passando hoje com os artistas. Se nós tivéssemos aqui em Camaçari uma organização, os coletivos já tivessem organizado, tudo muito mais fácil, você podia fazer antecipação para contrapartidas lá na frente. Agora o que acontece? A gente chega hoje, a gente no pico, né, aumentando a pandemia, que a gente for parar para ver, a última vez que eu vim aqui, o número, né, hoje está em 63, ele quase quintuplicou, e a gente está achando que não está acontecendo nada, né? A população, que eu quero parabenizar a população num aspecto, vim de lá para cá, estou saindo aqui só para vir nessa entrevista, vi dificilmente eu vi uma pessoa sem máscara, ou seja, a revelia do que o presidente prega, a população está começando a perceber, mas não basta isso, tem que ficar em casa e tudo, né? Mas voltando, hoje, a gente, no pico da pandemia, vai ver um edital para se fazer, ou seja, se tem uma vantagem que nós temos, que se alguém teve que ter vantagem nessa pandemia, Edilson, é que ela começou do outro lado do mundo, dando tempo para a gente planejar, fazer tanto essas coisas na parte de assistência social, no controle da própria pandemia. Nós tivemos tempo, e a gente pensar que hoje estão atrás de fazer um edital para ver como é que o artista, ou seja, com várias experiências que já está tendo no mundo todo, mas parece que Camaçari é absolutamente desconectado. É um umbigo fica olhando aqui, não vai acontecer nada, que a gente aqui é outro lugar, outro planeta, não é. Ou seja, então o artista tem que ser valorizado, não aquela coisa assim, você é o quê? Eu sou artista e faz o quê ainda? Não, o artista tem que ser artista. Várias pessoas, eu conheço várias pessoas aqui em Camaçari, que são pessoas que era para estar hoje estourando no Brasil e no mundo. Mas teve que fazer o quê? Teve que estar no polo petroquímico, porque essa concepção... Uma vez o Igor Oliveira me chamou para uma discussão muito interessante sobre essa questão da cidade industrial e a cultura. Ou seja, a gente fica com esse estigma, né? Ou seja, não é valorizado. Não é valorizado. E a gente tem que valorizar e dar liberdade. Acabar com essa coisa de artista ser do vermelho ou do azul ou de qualquer outra cor. Artista, tem que ser liberdade e ser valorizado. Com certeza! Vamos continuar o nosso bate-papo. Olha, o Ednei Mendes chegou por aqui.
O Davidson Nunes também está por aqui com a gente. Ednei faz a seguinte pergunta aqui. Oi, boa noite. Sou de Barra do Pojuca. Vocês têm como perguntar ao vereador Falcão o porquê a Limpec está tirando barro de um terreno na Rua da Rodagem em tempo do barranco ceder, da mesma forma que está cedendo de um outro lado do meu terreno, porque eu já falei com a Defesa Civil e eles falaram que não podem fazer nada. Ó, manhã tá dizendo aqui para você pegar seu celular, fazer um videozinho aí, ó. Faz um videozinho. Joga, ó o número aí, ó. 71992188015. Manda pra cá e no instantinho vai resolver o problema. Agora a senhora perguntou sobre o vereador. Se vereador, se é de Camaçari, anda pouco em Camaçari. Tá certo? Deve estar em quarentena também e aí não vai poder sair mesmo. Mas eu desconheço. É o vereador, esse aí sumiu antes da quarentena, né? Agora na quarentena ficou invisível, mas sumiu antes, tá bom? Absurdo isso, viu? A Secretaria de Cultura deixa a desejar, como sempre. Ronison Felipe chegou, deu boa tarde, assistindo com a gente. Grande Edilson Alves. E a produção está dizendo que, ajudando o meu amigo Sócrates no que ele falou, o presidente foi ao STF, viu? Com o ministro Paulo Guedes, falar sobre o colapso da economia no Brasil. Põe na tela. Desde o início da crise, o presidente nos alertou para salvar vidas e proteger os empregos, preservar os empregos. Nós lançamos a camada de proteção para os informais, para os mais frágeis, para os mais idosos. E essa camada de proteção temos aí 3, 4 meses que a população brasileira tem meios de subsistência. Só que a informação que os empresários nos trazem, e nós mantemos contato com eles regulares, é de que, embora preservados os sinais de vida da indústria brasileira e do comércio brasileiro, estamos indo para a UTI, do ponto de vista de organização e engrenagem produtiva, engrenagem econômica. Então, na hora que eles nos comunicaram isso, o presidente imediatamente disse, olha, esse é um trabalho que nós temos que fazer juntos, vamos compartilhar essa informação com o Supremo, para que todos vejam que, embora nós tenhamos preservado os mais frágeis e os sinais de vida, de funcionamento da economia brasileira, como disse o Marco Polo, as aciarias ainda estão funcionando, está tudo funcionando, a 40% de capacidade. Não faltou comida para os brasileiros, não faltaram os recursos de apoio dos programas que nós lançamos, está tudo ainda organizado. Só que eles estão dizendo o seguinte, há perigo de começar a desorganização. Então, embora nós estejamos protegidos, a população e todos tenham os recursos, o que adianta se daqui a 30 dias apaga a luz, desliga a comida para a produção nacional? Então, o alerta que eles deram é muito importante, que é o seguinte, olha, embora haja proteção, o povo ainda tenha o dinheiro na mão, daqui a 30 dias pode ser que comecem a faltar nas prateleiras, pode começar a faltar e desorganizar a produção brasileira. E aí você entrar em um sistema de não só de colapso econômico, mas de desorganização social. Então o alerta é muito importante e eu aproveitei justamente para renovar que num momento como esse, em que a população brasileira está correndo risco, perde emprego, alguns inclusive perdendo a vida, eu renovo o meu pedido de contribuição no funcionalismo público. São 2 anos sem aumento, só isso que nós pedimos. Eles têm estabilidade de emprego, eles têm salários acima da iniciativa privada e com 2 anos sem aumento, estamos falando de 130 bilhões de reais que poderiam ser usados justamente em outras atividades. Poderiam ser usados para preservar vidas, poderiam ser usados às vezes para estender um... Ó, vocês ouviram aí, né, o bate-papo aí de Paulo Guedes com a imprensa, com o Bolsonaro. Sócrates que vai comentar sobre isso, mas o cara deu uma tossida ali atrás, ali, que o povo, todo mundo olhou, o cara deu uma espirrada, quase corre todo mundo. Talvez fosse um tiro, o pessoal não tivesse tanto susto, né? É verdade. Um tiro, do o que pessoal aquele tá de espirro boa, ali, viu? É, Fala pra todos, gente aí sobre isso, Salvo. Na verdade, toda a população e Edilson aqui,
Isso é o chamado falso dilema, né? Existe um falso dilema dizer que tem que sacrificar o povo para poder salvar a economia. Isso é um falso dilema. Não existe isso dentro do campo da filosofia, das ciências sociais, não existe nada disso. Você tem hoje, nós temos o fato, nós temos mais de 8 mil brasileiros que já foram fora de subnotificação, que a gente pode dobrar ou triplicar esse valor, né? Aí você vê um discurso desde antes dessa curva, a gente falando de curva, todo mundo, assim, uma criança de 5 anos sabe o que é achatar uma curva. Você tem que reduzir, vai ter muita gente contagiado? Vai. Mas se você pegar, reduzir, fazer essa curva, ao longo do tempo as pessoas ficarem contagiadas e não em vários picos, você preserva várias vidas por conta de vagas, né? Então isso aí está muito claro. Então, se o presidente tivesse fazendo isso desde quando essa pandemia estivesse na China, estivesse já resguardando, nós íamos ter tanto impacto menor na saúde como na economia. Então, muitos países que conseguiram aprender com o que está acontecendo no resto do mundo, conseguiram. A Índia, olha o caso da Índia, que tem muito mais gente do que nós e muito menos casos, porque conseguiram ir lá muito próximo, muito mais próximo à China, né? E com negócios, um trânsito de comércio muito forte com a China. Conseguiram. Então, isso é um falso dilema, que para justificar, para as pessoas saírem de casa, e quem vai sair de casa é o pobre que vai morrer. Isso é a verdade. Então, nós tivemos um caso recente, saiu no jornal anteontem, se não me engano, de um senhor lá, que é dono de um bar, que se recusou a fechar lá na Baixada Santista e acabou matando também o filho e a filha, né? Então, de um casal, a mãe já tinha falecido já há muito tempo, ficou uma pessoa na família só. Uma pessoa, imagine, né? A situação dessa pessoa. Na Espanha teve um caso de pessoas que o cara perdeu 6 pessoas na família, só ficou ele pegou e se matou. Então, assim, esse é o falso dilema. Nós temos que cuidar da população. Daí, toda a economia a gente vai retomar, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Agora, o que não pode é o governo aproveitar esse momento de fragilidade da população para trazer esse discurso fácil, para justificar, inclusive, arroxo salarial. Ou seja, se o servidor público, ele hoje tem estabilidade, ele é a exceção que confirma a regra no Brasil, que é de absoluto descaso com o trabalhador de perda de direitos. Então, esse é um discurso que a gente não tem que cair, a gente tem que cuidar, ele tem que ter um discurso forte das pessoas se cuidarem, cuidar da população. O presidente tem que demonstrar isso, tem que demonstrar ser uma pessoa do campo democrático. E uma coisa assim, que tem que falar aqui, por mais que as pessoas achem assim, mas Sócrates, você bate muito em Bolsonaro e tem pessoas que gostam de você. Eu até falei isso essa semana, coloquei numa publicação minha que teve uma grande visualização. Gente, a gente não pode admitir esse tipo de presidente aqui com a gente. Nós temos que ceifar, e aqui em Camaçari também, tudo que está ligado a isso, a gente tem que pegar e deixar como velha política, coisa ultrapassada, coisa fora do que o mundo, ou seja, o mundo está em outra dimensão. Vai aprender muito com essa pandemia. E nós aqui, com esse tipo de presidente, e pessoas aqui em Camaçari que defendem e defenderam, eles estão pleiteando cargos hoje, estão querendo reeleição aqui, tem gente querendo ir para a Câmara com um discurso de novidade. Então, se tudo que estiver conectado com tudo isso que está destruindo o Brasil, a imagem do Brasil, a saúde e agora, efetivamente, a vida do brasileiro, tem que ser ceifado. Olha, falar nessa questão, o povo lá fora... Alemanha, Argentina, Portugal, acha que a imagem do Brasil é super negativa pelas palavras sempre do Bolsonaro. E sim. A Nova Zelândia, né, foi considerada agora cidade modelo, a administradora de lá, a presidente de lá, 38 anos. 38 anos. Uma coroa muito linda, disse que o que ela fala, todo mundo obedece e é um exemplo hoje de presidente. E a gente tem que seguir essas normas, né? Sim, o que é que a presidente da Nova Zelândia tem? Além de ser, né, como você falou, uma bela mulher, ela tem credibilidade. Isso. Ela tem muita credibilidade. Por que ela tem credibilidade? Porque ela tem transparência em tudo. Eu tenho acompanhado ela, ou seja, toda vez que um governante tem transparência no que faz, tem coerência no que faz, ele tem credibilidade. Ela pode chegar, ela tem um poder, ou seja, tem ditadores que não têm o poder que ela tem, que quer impor de qualquer maneira, né? Eu vi uma entrevista recentemente com um produtor de teatro, né, um diretor de teatro que trabalha e mora lá na Nova Zelândia, falando bem assim, o que ela falar a gente obedece aqui, e não é assim, obedece no sentido bom, sabe? No sentido bom para a população, porque ela traz, na sua concepção, na sua atitude diária,
a preocupação com o bem comum, com o bem de todos. Então, assim, ela tem credibilidade com isso. Aqui em Camaçari e em outros lugares não tem transparência, não tem como eu já falei, não existe um gabinete de crise, não existe isso. Ou seja, nós, enquanto a gente pega a foto, tem o prefeito lá numa comunidade com cesta básica, não sei o quê, fazendo não sei o quê, e a gente não vê uma reunião com empresário para discutir, com o pessoal de universidade, a gente não vê com o pessoal da estudante, com o pessoal da cultura, para discutir quais são os próximos passos. Ou seja, nós estamos aqui muito atrasados. Esse atraso, né, que Darcy Ribeiro, que Paulo Freire sempre falou no Brasil, a gente está vivenciando isso exatamente agora, essa elite do atraso. Olha, muita pergunta aqui dos internautas, viu, Sócrates? Vai. Lembrando, gente, que quem a gente não conseguir responder a pergunta lá, depois eu vou lá nas perguntas e vou... Ok, pronto. Ronisso deu boa tarde. Adelso já disse, parabéns, Sócrates, seguindo o governo federal, o município de Camaçari não criou um comitê de crise, Sócrates já falou. Exato. Gilmário Santos disse, parabéns, Edilson, pelo programa. Simone Pereira chegou, a Vera está fazendo uma pergunta. Boa tarde, senhor Edilson, e o pré-candidato, senhor Sócrates. Com o grande orçamento de Camaçari, o que se explica a grande área periférica, a falta de moradia e estrutura ambiental básica, saneamento básico, pavimentação, iluminação? Tudo, né, no caso, né? Pelo grande orçamento. Nós somos o décimo município mais violento do Brasil. Entre 5.570 municípios, nós somos o 10º município mais violento do Brasil. Ou seja, nós temos eu descrevi bem assim, nós temos a Covid-19 e temos o Taurus 38 aqui, né? E fora a Tramontina de 10 polegadas aqui também, que corre solta, certeza. Né? Então, assim, aqui é Corona Bala. Corona Bala, né? Então, a gente corote, né? Tem o corote bala, né? Corote vírus aqui. Então, assim, nós temos aqui uma coisa, dona Vera, que não nasceu agora nessa administração, né? Uma coisa que Camaçari vem... Eu participei da administração de 2005 a 2008, saí da administração porque eu vi que realmente eu não acreditava mais que a gente podia fazer, tínhamos tudo para fazer, mas faltava vontade política e seriedade. Faltava seriedade e hoje falta a mesma coisa. E hoje o que piorou mais em Camaçari é que nós temos, né, pessoas que não têm ligação com a Camaçari. Ou seja, Camaçari é comandada por pessoas de Salvador. Não que Salvador seja um lugar ruim. Salvador é uma ótima cidade. Agora, Salvador, quem entende de Salvador é quem mora lá, quem vive lá, quem nasceu lá, quem tem amor por aquela cidade. Aqui não. Aqui você tem que ter uma administração que cuide de filho de Camaçari. Não tem filho de Camaçari comandando em nada. Os filhos de Camaçari são cooptados, inclusive, para serem fantasmas, para ficarem calados. Eu tenho que falar isso aqui, infelizmente. Né? Então, hoje, o que a gente precisa é de pegar esse orçamento e fazer ele funcionar, dona Vera. E tem outra coisa, com pandemia, e não só com pandemia, com novas mudanças do comportamento, vai ter uma mudança muito forte no comportamento mundial para os próximos tempos, que é a do consumo. O consumo vai reduzir bastante em todas as áreas, desde uma roupa que você compra, as pessoas no isolamento começaram a ver a desnecessidade de várias coisas. Isso. E Camaçari, como é um lugar que produz muitos bens de consumo, o plástico aqui, o plástico já é uma crise, né? O plástico já está numa crise há muito tempo. Se a gente não pensar Camaçari hoje, enquanto há tempo, para daqui a 20, 30 anos, o que a gente está falando que hoje, que você está falando que nós temos uma área de periferia, vai ser completamente, tirando as fortificações, os condomínios fechados lá onde os vereadores, os secretários, os que são daqui vivem, porque ninguém vê nas ruas, vai se tornar esse grande gueto, esse lugar de todos contra todos, e essa renda, esse grande orçamento, vai cair ao longo do tempo. Eita Jesus, olha, o Ronisso Felipe aqui chegou com a gente, parabéns, Simone. Simone está fazendo uma pergunta aqui, viu? Simone. Você se considera, Sócrates, preparado se porventura ganhar e liderar e cuidar das dificuldades da cidade? Sim, Simone. Não só preparado, que assim, além de que eu sou cientista social, tenho formação também em gestão pública, conheço a máquina administrativa, já trabalhei na máquina administrativa. Tem uma coisa que é muito mais fácil de você compreender essa fé que a gente está. Porque quem é o gestor? O gestor tem que ser um farol. Ele tem que ser um gestor de competências. Ele tem que entender
de uma maneira. Por isso que ele é eleito, por isso que ele é a liderança. Porque ele tem conhecimento geral, ele é um cara conectado com uma coisa fora, com tendências, com a tecnologia, com a temporalidade até. E aí o que acontece? Da maneira que nós estamos configurados hoje, você tem no grupo vermelho e o grupo azul lá, estão todos os partidos e pessoas que, inclusive, agora tem a temporada como é que se diz? A janela de transferência, né? A janela de transferência, que quem não prestava para um, agora presta para outro. Ou seja, o PT é contra Bolsonaro, mas agora bolsonarista está sendo bem-vindo, colabora para o governo, ou seja, é um samba do crioulo doido absurdo. E o que acontece? Sócrates não pode fazer nada sozinho, e não tem como fazer nada sozinho. Mas nós temos condição, de uma vez nós não está com essas alianças espúrias que loteia todas as secretarias, trazer pessoas, e Camaçari tem pessoas muito competentes para ocupar os cargos dentro da sua competência. Porque o que acontece hoje? Você tem as secretarias que são lugares dos caciques. Os caciques políticos, independente de ter algum tipo de competência, de algum tipo de conhecimento, como eu falei aqui outro dia, o gestor tem que ter humildade para nomear pessoas que saibam mais do que ele, mas ele é a liderança, ele sabe dar a luz, ele sabe dar uma diretriz para aquilo. Ele tem que pesquisar, estudar o tempo todo. Então, assim, nós temos condição, Simone, de formar uma grande equipe de pessoas que, além de ser muito competentes, e que não faltam em Camaçari, pessoas que amam essa terra. Essa vai ser a nossa grande diferença. Um trabalho em conjunto em que o papel do prefeito é ser esse grande gestor de competências. Entendeu? Sócrates, vamos junto. Muita coisa aqui. Muita coisa. Ó, 2 minutos para acabar o programa. Vou dizer aqui, rapidinho. Sócrates Magno, quais são as qualidades pessoais e políticas de um candidato para prefeito de Camaçari? Qualidades. Olha, para começar, quem fez a pergunta? Lázaro. O Lázaro. O Lázaro é o seguinte. Para começar, outro dia me fizeram essa pergunta num ambiente informal. O ambiente informal foi lá em Valdir, lá na Bomba, né? Pronto. A gente estava lá para janeiro, uma pessoa de outra cidade até que estava pensando em se lançar candidato, e recentemente um amigo meu, né, o Guilherme Salgado, que está sendo pré-candidato na cidade dele, lá em Minas, veio conversar comigo sobre isso. Então é o seguinte, o que é o pré-requisito? O pré-requisito é ele não ser um candidato dele próprio. Ele botou na cabeça dele, eu vou ser o candidato aqui, pronto. Vou ali. Isso ele já saiu atrás. O candidato ele tem que ter um reconhecimento. Tem uma parcela da população que quer que ele seja candidato. E, por exemplo, assim, ele tem outras coisas a fazer. Não. Nós enxergamos, vem uma demanda externa, é da população que enxerga, porque é muito difícil uma pessoa honesta falar de si próprio. Fala bem de si próprio. Uma pessoa que se honesta não fica dizendo, eu sou bonito, eu sou melhor, faço isso, tal coisa. Isso é um reconhecimento que vem de outro lugar. Então tem que ter uma representatividade. Tem que ter as pessoas têm que querer. Alguém tem que querer. E tem que ter demonstrado competência por onde passou. E outra coisa, acabou o tempo de Odorico Paraguaçu, lá do Bem Amado, Lázaro, que o prefeito no laço. Vou repetir uma história que aconteceu. Recentemente eu vi uma entrevista em que uma pessoa falou bem assim, eu vi o prefeito, com todo respeito que eu tenho ao prefeito, que ele procure, inclusive, pesquisar mais, porque para se comandar qualquer cidade já é difícil, imagina uma cidade, né, da magnitude de Camaçari. Que foi vereador por 2 mandatos e prefeito, né, agora no 3º ano, e recentemente uma pessoa falou assim, eu vi o prefeito falando de orçamento, não sei o que e tal, parecia que ele estava entendendo, está começando a entender, poxa, que desespero me deu aquilo, né? A gente está aqui pleiteando, conhecer o orçamento municipal, saber como trabalhar ele, é essencial para a pessoa pensar em ser vereador, sei lá, ser o assessor do vereador da Câmara, ele já tem que entender do orçamento, como funciona a máquina pública, mas só que a gente vive ainda nessa coisa do discurso fácil. Entendeu, Lázaro? Então, assim, já chegou a hora da gente ter pessoas que estejam na área, sejam políticos, e tenham que demonstrar competência, legalidade, ou seja, aqueles pilares que todo mundo sabe da Constituição.
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no serviço público. A última de Carol, viu? Senão a gente vai ficar aqui Opa. até de noite, aqui a gente já está indo para 7 horas da noite. Você acha que em meio a essa pandemia o povo consegue perceber em qual candidato votar, tanto para o legislativo quanto para o executivo? Consegue, sim. Eu acho até, Carol, eu acho até que tem uma coisa aí assim que ficou melhor. Né? Porque assim, nós estávamos utilizando a rede social, todos nós, você, a gente está usando a rede social aqui agora para se comunicar, de uma maneira muito. Você está trabalhando, está fazendo mil coisas. E com essa coisa da pandemia, as pessoas estão mais voltadas para a própria rede social, para o que está acontecendo. No caso de Camaçari mesmo, existe assim, aquela coisa. A nossa candidatura chega em um momento em que as pessoas estavam cansadas de outras. Então, qualquer outra coisa. Qualquer um discurso que apareça, um nome, um rosto, em alguém, um discurso, as pessoas vão prestar atenção. Vão prestar atenção. Agora é o seguinte, como você falou, é difícil e vai se tornar muito mais difícil para quem não tem conteúdo, para quem não tem capacidade, para quem não tem brilho nos olhos, para quem não transmite a verdade. Ou seja, então, essas pessoas tendem a ir para a extinção. A extinção, ou seja, e tomara assim que esse novo tempo, né, porque um gestor hoje, em qualquer coisa, a arquitetura, Edilson, a arquitetura, Carol, a engenharia, tudo vai ser uma outra coisa após pandemia. Então, qualquer pessoa, qualquer gestor, qualquer vereador que não esteja conectado com esse novo mundo que vai ser, que tipo de emprego vai ser, o que essa pandemia está nos ensinando em termos de mercado de trabalho e a maneira de trabalhar. Ou seja, se hoje, você tem uma obra hoje, se você tem uma obra hoje, Edilson, Carol, que vai ser entregue daqui a um ano, você tem que parar essa obra agora, principalmente uma obra fechada, porque a arquitetura vai mudar. Você vai construindo um museu, você está construindo uma casa, hoje você tem que falar, espera aí, e como é que vai ser o futuro? O princípio construtivo vai ser diferente. Então, tudo que está sempre assim, tem um parque lá da Manteiga, lá, né? Essa coisa não pode caminhar, mesmo que acabe a pandemia, tem que refazer um projeto em que esteja conectado com um tipo de construtivo que faça com que as pessoas continue a mediação social, a convivência, mas com cuidado, que a arquitetura nunca pensou nisso. Então, assim, é uma outra forma de ver. Então, quem hoje está utilizando bem a internet, tem gente que acha que utilizar bem a internet é fazer live todo dia. Os que não dá nem tempo para as pessoas processarem, ou seja, esse afã, né? E não tem um histórico construído da sua própria vida. Então, assim, hoje é a faca de dois gumes, né? Quem tem realmente conteúdo, quem tem verdade, quem transmite verdade, brilho nos olhos, pode se estabelecer. Maravilha, viu? Acabou milho, a pipoca. Olha, se você quiser comprar carro, a Alternativa Veículos está trabalhando aí em home office, viu? Liga para lá, o zap é esse aí, 719-9939-9038. 719-9939-9038. Mandar aquele abraço também para Macedônio Siqueira. Tá aqui ligado. Disse que colocou ontem lá uma pia na Praça da Bomba da Gleba B. Foi, de fazer um videozinho lá da pia, mandar pra cá. Gostei da ideia, ó. Ó, é só fazer isso assim, ó. Gravou lá, tá, 1 minutinho, 2, manda pra cá. Foi pra beneficiar Camaçari. A gente põe na tela, viu? Obrigado aí, Macedônio e Dudu do Povo, que também tá aqui ligado com a gente. Olha, Dinho vai fazer uma live, Dinho Ribeiro, você perguntou, grande amigo, Dinho. Vai fazer uma live no dia 18, lá em vai ser em Jauá, a live dele. Tá chique, Dinho todo. Dinho Ribeiro, um abraço pra você, meu parceiro, dia 18, às 19 horas, hein? Você não pode perder, essa live será sensacional, tá bom? Olha, eu vou terminar com essa... Vai ter briga com o Card? Vixe, bota aí o negão pra gente olhar pra cara dele aí, pra ver se a gente vê a cara de Dinho. Bota na tela aí. Nosso grande amigo aí, ó. Olha ele aí, ó, vai. Eu pensei que era só pra falar, rapaz. Tem até um card aqui, né? Dinho tá todo cheio de ousadia aí, ó. Live do Cozidinho,
Dinho Ribeiro e convidados, viu? 18 de maio, tá aí, ó. Muito E inteligente, muito conectado, né? Ô, Esse aí, assim, depois de pandemia, ele vai sair bem também. ele já tá estourado, porque Já, pensou já. antes, ó, o Muito delivery antes, dele já do funciona há muito cozidinho, tempo. já funcionava, ó. Muito tempo. Saiu na frente, aí é divisão, pai. Quando a gente chega lá, meio-dia, Chega lá meio-dia, pai, não tem mais nada não, verdade. porque o delivery dele começa cedo, Bem pai. antes, visionário. É, aí. visionário, grande Dinho. Terminar aqui com essa frase, viu, Sócrates? Depois você vai ter seu minuto aqui. Uhum. Salve, salve, Camaçari. Chegou a hora de Camaçari valorizar a arte, a educação, a justiça social, tendo como inspiração e a defesa dos direitos humanos, que é o grande mote da proposta de Sócrates Magno. Nós, educadores de São Paulo, muito aprendemos com suas aulas e encontros. Hoje, a educação social tem sua força, graças às formações desse cabra. Aproveite, Camaçari. Chegou a hora. Um grande abraço, Eli, de São Paulo. Opa! Até me emocionei agora, né? Porque Faz parte, isso faz trabalho, parte. trabalho feito, né, com muita gente boa, tive a oportunidade de conhecer, de lidar com essa gente ligada ao querer o bem comum, o melhor para todos, sabe? Isso foi um aprendizado muito grande. Então, se eu tive um mérito, foi de poder aprender com cada pessoa, né? Todas e cada uma que cruzaram o meu caminho, que a gente está junto em educação, o respeito, a dignidade aos direitos humanos, a arte, a cultura. É um caminho e está provado isso. E a gente vai. Chegou a hora de a gente fazer isso em Camaçari. Olha, e ela mandou a foto lá, assistindo Olha na só. televisão, viu? Ó, Pedagogia da Esperança. Olha que beleza. Eu Olha acho só. lindo, viu? A gente às vezes pensa que todo mundo só assiste a gente no celular, no Exato, smartphone, nada. A galera exato. tá em casa numa tela É. de 50 polegadas no Smart TV. Exato. Agora é tudo. Sócrates, obrigado, viu? Isso. Estourado, foi maravilhoso. Mais um momento importante para você. Você sabe que aqui a gente não tem quatiá, é sempre espaço aberto e vamos dar oportunidade sempre para Claro, todos claro. que precisarem. É só entrar em contato com a gente. Dê o seu recado para os nossos telespectadores, Bom, já terminando. Eu queria dar um recado assim especial, muito especial para todos e todas que estão aí nessa luta, mas um recado especial para demonstrar minha indignação de uma coisa que aconteceu recentemente, que foi a perseguição e a demissão do pessoal dos salva-vidas, né? Ou seja, quando a gente pode não ter controle, pode não ter controle assim pela iniciativa privada, em alguma coisa, um restaurante, o prefeito. Agora, coisas que estão na tutela do governo, ou seja, pessoas, e hoje não é só a questão de as praias estão fechadas, então não precisa salvar vida, não. Aí é que precisamos deles, como pessoas que eles são abordar, eles estarem nos postos dele, fiscalizando, levando um trabalho informativo e não pegar essa mãe, esse pai de família num momento como esse. Ou seja, salva-vida não é negócio, você pensa, eu saí de um lugar que hoje quase profissão nenhuma, né? Imagine o salva-vida, ou seja, você está condenando, ou seja, a administração tem que rever essa posição urgentemente, chamar essas pessoas e falar bem assim, vocês vão continuar na praia, porque a praia vai continuar com pessoas que vão querer ir para lá, vão fiscalizar, ou seja, ao invés disso, abandona não só a população a praia que não tem ninguém para fiscalizar, e também esses pais e mães de famílias que jogam a míngua, ou seja, uma oportunidade que o governo local tem de fazer uma coisa errada, ele não abre mão dessa oportunidade e faz a coisa errada. Ou seja, que reveja, que converse com essas pessoas que vão chegar lá, vão continuar dentro dos seus postos, nas suas praias, levando também seu alimento para casa, prestando um grande serviço para a comunidade, que é fiscalizando a praia e levando material informativo, máscara, folhetos sobre a Covid. Ou seja, esse salva-vida, ele vai deixar de salvar a pessoa no mar e vai salvar por não ir ao mar e por trazer informação. E vai salvar a própria vida, né? Tendo sua dignidade humana preservada. Então, assim, queria deixar esse recado especial, porque foi uma coisa que me trouxe muita indignação, né? Dentro dessas, a gente já tem essas notícias tão ruins, né? Do mundo, das atitudes desse presidente que nós temos, e a gente ainda tem que deparar com a oportunidade que a prefeitura tem de cuidar dos seus profissionais, dos seus servidores, e não faz. Obrigado, Sócrates. Opa, queria agradecer agora a todos e a todas, agradecer a TV Connect, a toda a equipe. Me sinto muito bem em casa aqui por ser um lugar democrático.
E a gente agradece aqui porque quem cresce somos nós. Nesse momento, e o internauta disse assim, para Bolsonaro, Sócrates Magno diz, lá ele. Eu não aguentei aqui. Rapaz, eu não aguentei não quando eu li isso. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã estaremos de volta, se Deus nos permitir, me queira bem. Não lhe custa absolutamente nada. Cair às vezes, levantar sempre, desistir nunca. Deus no comando.